Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Matheus Fonseca, eu sou pesquisador do Laboratório Nacional de Biociências e é um prazer abrir essa sessão sobre neurobiologia. A gente vai ter a presença da professora Patrícia Garcês e do doutorando João Vitor Nani, que serão apresentados no devido momento. Por gentileza, as perguntas que forem sendo feitas, escrevam em caixa alta no Facebook a palavra pergunta e a pergunta logo à frente, para que facilite a identificação pelo pessoal da moderação. Bom, então, eu vou começar essa sessão apresentando para vocês uma técnica desenvolvida aqui no laboratório nos últimos anos. Bom, apenas a título de introdução, como eu falei, eu sou o Matheus Fonseca, eu sou pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde está sediado o Laboratório Nacional de Biociências. E eu vou apresentar para vocês, então, a palestra intitulada Iluminando o Cérebro com Raio-X, uma visão microtomográfica na saúde e na epilepsia. Então, só para aqueles que ainda não conhecem, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais é localizado aqui na cidade de Campinas, é onde a gente tem o acelerador de elétrons, ou o anel de luz síncrono denominado Sirius, e o centro é composto por seus 4 laboratórios nacionais: o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, o de Luz Síncroton e o Laboratório Nacional de Biociências, onde eu estou sediado. Pois bem, para tornar a palestra bem didática, vamos falar um pouco da célula neuronal, que é uma das células mais polarizadas que a gente conhece até o momento. Ela apresenta um soma, ou um corpo celular, de onde partem diversos neuritos, sendo eles dendritos e axônios, onde se realizam as sinapses, ou a recebimento de uma mensagem ou a transmissão dela. Então, aqui, hoje, representada essa região de sinapse, uma fenda sináptica, um terminal pré-sináptico e uma região pós-sináptica. No entanto, o conhecimento da sinapse, como ele é atual hoje em dia, ele é uma descoberta relativamente recente. Foi só no século XIX, com os estudos de Ramon e Cajal. Isso porque antes era acreditado que todos os neurônios eles funcionavam como um sincício. Eles eram fisicamente acoplados um ao outro. Então, a transmissão de um sinal em uma célula levaria à despolarização de todas as outras e a transmissão do sinal. Então, com os estudos de Ramon e Cajal no século XIX, é que foi realmente visto que essas células elas estão extremamente próximas, mas, no entanto, existe uma fenda entre essas células. Fenda esta, onde os neurotransmissores, atualmente a gente sabe, é liberado e excita uma célula pós-sináptica. Então, aqui, por exemplo, é um conjunto de neurônios que estão sendo estimulados com glutamato. A gente consegue ver essa despolarização de sinal que não é totalmente síncrona. Uma célula, quando excitada, ela não excita todas as outras. Ela excita uma, depois excita outra e por aí vai. Ou inibe. Muito bem. Então, as metodologias que a gente usa no laboratório para estudar o sistema nervoso são das mais variadas possíveis. Aqui, por exemplo, nós temos um vídeo utilizando sondas para cálcio, onde a gente consegue observar o influxo ou efluxo de cálcio em células neuronais em cultura. Aqui, utilizando neurônios transfectados com GFP, onde a gente consegue ver a polimerização de quitina ao longo do desenvolvimento, a formação desses pontinhos brilhantes que são os espinhos dendríticos. E aqui, o desenvolvimento da célula em cultura. A gente consegue ver o crescimento de axônios em direção a um substrato ou em direção a outra célula. Muito bem. Já para os estudos neuromorfológicos a nível tecidual, as coisas são um pouco mais complicadas. O que é feito, em grande parte atualmente, é o fatiamento seriado, seja por paramicroscopia óptica, seja para microscopia eletrônica de transmissão ou varredura. Então, nós temos um bloco de tecido, ele é fatiado seriadamente. Nós necessitamos reconstruir todas essas fatias para que uma árvore neuronal ela possa ser reconstruída digitalmente. É um trabalho extremamente dispendioso. A gente consegue, geralmente, não analisar um tecido inteiro devido ao tamanho, mas sim uma porção dele. E é pouco reprodutível. Se você perder uma fatia, você tem que começar seu trabalho todo de novo. E qual que é o interesse também, por exemplo, de se estudar a morfologia neuronal, especialmente in situ, não somente em cultura, mas em tecidos inteiros?
diversas doenças neurodegenerativas, neurológicas ou neuropsiquiátricas. Atualmente já é sabido que a morfologia neuronal é muito afetada. E o neurônio, sendo uma célula extremamente polarizada, como dependendo de erros de expressão de proteínas, estímulos externos, condições genéticas, por exemplo, em algumas doenças aqui representadas como a doença de Huntington, ataxia de Friedreich, síndrome de X frágil, a morfologia neuronal ela vai modificando até o neurônio ser reduzido a um simples corpo apoptótico. Então, entender alterações da morfologia neuronal in situ é algo muito interessante. E aí entra a questão da epilepsia. A epilepsia, acho que é uma denominação que eu gosto de dar como uma doença de neuroplasticidade e um pouco de neurodegeneração também. Então, existem várias epilepsias, aqui eu estou focando na epilepsia de lobo temporal, que, por exemplo, uma injúria cerebral, um dano cerebral, seja por um trauma, seja por um acidente vascular, infecções especialmente virais ou condições genéticas também que geram crises epilépticas constantes, ela gera perda neuronal, alterações de neurogênese ou indução ou inibição de neurogênese, uma gliose grande, alterações na plasticidade, novas conexões são formadas entre as células, conexões essas que não existiam antes, e uma alteração molecular muito grande também, tipos de receptores celulares que são expressos, localização desses receptores, a latência desses receptores. E a epilepsia, ela vai progredindo para um déficit cognitivo, ou então ela se mantém como crises epilépticas espontâneas ao longo da vida ou em determinado momento. Apesar de ser uma doença extremamente antiga, ela ainda é uma doença bastante misteriosa. Grande maioria do tratamento, inclusive, é feito com a retirada do foco da lesão epiléptica, reduzindo assim os sintomas. Isso se os tratamentos farmacológicos não resultarem em sucesso. Então, essas crises, como está mostrado aqui, elas podem ser recorrentes, ou então você pode ter um controle bom das crises, seja por fármacos ou seja por remoção. No caso do lobo temporal, a gente aqui em amarelo está mostrado o cérebro, a região do lobo temporal, e nesse corte coronal, nessa tomografia dessa fatia coronal aqui de um cérebro humano, a gente consegue ver aqui no lado esquerdo um hipocampo, que seria um hipocampo saudável, e aqui um hipocampo menor, ele é mais brilhante em TC2, como pode ser visto aqui. Isso indica, então, uma lesão de um hipocampo isquêmico, inclusive. Bom, a circuitaria hipocampal, ela tem grande participação fundamental na epilepsia de lobo temporal. Como pode ser visto aqui nesse desenho do próprio Santiago Ramon Carral, e em verde, azul, vermelho e amarelo, uma representação por cima, nós temos aqui todo esse circuito que funciona de maneira muito síncrona. Aqui, a partir do córtex entorrinal, representado aqui a entrada dele em verde no hipocampo, nós podemos ter comunicação direta desses neurônios com os neurônios localizados aqui na região de CA1, ou uma comunicação direta com os neurônios localizados aqui na região de CA3. Ou então, uma comunicação indireta via os neurônios, a camada granular de células aqui do giro denteado. Então, essa comunicação, essa entrada e saída de informação, ela ocorre de forma muito síncrona. E o que acontece geralmente nos casos de epilepsia de lobo temporal? Toda essa circuitaria hipocampal ela se altera. Então, as novas comunicações entre células são criadas e criando, assim, uma hipersensibilidade em regiões específicas que leva a crises epilépticas. Aqui mostrando fatias de histologia de cérebros humanos corados com violeta de Crecil. Aqui no lado esquerdo nós temos um corte de hipocampo saudável e do lado direito, um hipocampo epiléptico e isquêmico. Então, se vocês observarem aqui que está mostrado essa região em GC, essa grande coloração com violeta de Crecil, indicando uma hiperarborização, é chamado também de sprouting, grande arborização das células aqui. E o que é mais chocante é essa grande morte celular em CA3 e CA2, representada aqui na esquerda no hipocampo saudável, e na direita a gente quase não tem marcação com violeta de Crecil. A gente tem também uma redução drástica dos neurônios da região do subículo, uma morte neuronal em algumas regiões e uma hiperplasticidade, uma hiperarborização em outras regiões. Então, mostrando aqui, por exemplo, um neurônio hipocampal saudável, representado aqui na esquerda, comparado com
na direita, após uma pessoa com, aqui também é uma representação artística, obviamente, mas de um corte de hipocampo com morte celular e hiperplasticidade causada por epilepsia, a gente tem essa hiperarborização das células. Então, aqui, comparando hipocampos humanos e hipocampos de ratos, nós temos um modelo animal muito bom desenvolvido aqui no Brasil, que é o modelo com pilocarpina. O animal é tratado com essa droga e a gente tem grande morte celular em várias regiões. Bom, uma forma de estudar essa hiperarborização das células é usando a marcação de Golgi, também desenvolvida por aquele pesquisador no século XIX. Essas células, então, elas ficam impregnadas com mercúrio ou prata. Nós utilizamos a versão Golgi-Cox, que é a impregnação com mercúrio, e a gente consegue ver todo o tracing da célula a partir do corpo celular e todos os neuritos. O protocolo que nós utilizamos, então, é imagiar esse tecido marcado com mercúrio utilizando a luz síncrona. A luz síncrona, então, ela funciona de seguinte forma: nós temos um injetor de elétrons aqui, um acelerador linear, um anel chamado de acelerador ou booster. Esses elétrons, eles são ejetados esse anel de armazenamento, e nesse anel de armazenamento a gente tem ímãs em todos os vértices. Na hora que o elétron passa por um desses ímãs, ele faz uma curva, porque o elétron faz curva. Quando ele faz essa curva, é emitido raio-x em diferentes comprimentos de ondas que podem ser utilizados para estudar diferentes amostras, sejam biológicas ou não. Então, o setup experimental consistiu em fazer o modelo animal tratado com pilocarpina. Nós avaliamos essas seguintes estruturas aqui em A, que é o córtex frontal, e o hipocampo na região medial. O protocolo ele é bem fácil de ser feito. O cérebro ele é colocado nessa solução de Golgi por cerca de 14 dias, e depois a gente embloca. E aí a gente fez tanto a análise histológica quanto a microtomografia. Então, na avaliação histológica, como pode ser observado aqui, nós temos uma grande reorganização do hipocampo. Aqui em cima o animal controle e aqui embaixo o animal tratado, após 14 dias de tratamento com a pilocarpina. Então, nessa região aqui de CA1, nós temos essa grande reorganização representada aqui, e no córtex frontal também nós temos uma grande morte celular. Muito bem, isso em uma fatia. E o tecido inteiro, em 3 dimensões, como seria? O protocolo também é simples, ele coloca-se o cérebro marcado em frente a um feixe de raio-x emitido pelo anel síncrono. Isso tudo, o cérebro ele é rotacionado em frente a um detector e em frente aos raios-x, e depois é reconstruída a imagem digitalmente. Aqui é só para mostrar o que seria um estudo macro. Nós temos um embrião, deixa eu dar o play, um embrião que foi emblocado em parafina e imagiado. Aqui não foi feita nenhum tipo de marcação específica, somente ósmio. Então, nós não temos resolução a nível de células, somente uma resolução topográfica do embrião. Esse aqui é o embrião de camundongo. Em verde é todo o corpo do embrião. Aqui a gente vê a região do neuróporo, né, que ainda está aberto. E em vermelho, segmentação, ou seja, separação do tubo neural. Então, a gente consegue medir a área, o volume, comprimento, organização do tubo neural por inteiro. Com relação ao cérebro de um animal adulto, aqui novamente uma tomografia bem topográfica do cérebro inteiro. Aqui nós segmentamos regiões específicas, aqui é a região do cérebro, aqui o mesencéfalo e aqui o cerebelo, aqui, perdão, a região do telencéfalo. Isso tudo é feito digitalmente. Então, aqui, como seria uma chapa? É como se fosse uma chapa hospitalar de raio-x do cérebro. Quando todas as imagens são tiradas, nós vemos esses pontinhos brancos aqui que representam neurônios que são impregnados com mercúrio, que foram impregnados com mercúrio. Aqui no animal controle, a região do córtex, e aqui o hipocampo. Todos os neurônios na região de CA3, CA2, CA1, do giro denteado, tudo aqui. No animal tratado com a pilocarpina, uma grande morte neuronal, uma arborização de um lado para o outro. Então, tem uma alteração muito grande. Muito bem, como eu falei que ele era uma chapa, todas as imagens achatadas. A reconstrução, a renderização volumétrica do tecido como um todo, nós conseguimos começar a ver detalhes, fatia por fatia, são fatias digitais, mas também do todo, do volume como um todo. Então, aqui um neurônio marcado, a gente consegue ver o corpo celular, os neuritos. Eu não consigo falar se é um dendrito ou axônio, então a gente fala neurito de forma geral, partindo do corpo celular, e aqui um volume total da estrutura. Como vocês podem ver, esse volume total, olhando assim, ainda não tem muita resolução.
Aqui é o mesmo no hipocampo. Quando a gente faz uma segmentação célula a célula, agora eu quero isolar somente os neurônios impregnados do restante do tecido. Então, nós temos isso daqui. Aqui é uma imagem do córtex frontal, ainda com uma resolução razoável, mas a gente consegue ver célula por célula, as células que foram impregnadas com mercúrio. Isso é um arquivo extremamente plástico, o arquivo, porque você consegue partir de um macro e ir para um micro, com zooms cada vez maiores. Aqui é uma aproximação de uma região específica daquele córtex. E a segmentação a nível celular, quando a gente faz o tracing da célula inteira, isso também de forma automática, a gente já consegue delimitar a célula como um todo. Então, aqui vocês viram eu andando nessas fatias digitais e aqui a reconstrução 3D dessas mesmas fatias, desse volume. Então, aqui, deixa eu ver se o vídeo está ok. São todos os neurônios segmentados em uma região, somente uma região. Eu dei um zoom naquele cérebro grande e fui para uma região específica, e a gente já consegue separar as células com uma resolução bastante considerável, e em volumes imensos. Imagine que isso foi feito no cérebro como um todo. Então, você consegue ir até o limite de resolução da técnica. Atualmente, esse trabalho ele foi feito com uma resolução de cerca de 1 a 2 micrômetros. Assim que a nova linha de luz ficar inaugurar, nós esperamos uma resolução de cerca de 500 nanômetros, ou 50 nanômetros, perdão. Vai ser uma resolução bem melhor do que onde foi feito este trabalho. Então, morfologia neuronal é bem visível em 3D usando essa técnica. Aqui nós temos um neurônio piramidal do córtex, perdão, e aqui um interneurônio. Aqui um cluster de neurônio que não foi possível separar um do outro devido à proximidade. Aqui o mesmo, nós temos 2 neurônios unidos fisicamente devido à resolução, e aqui atrás um que não. Aqui, novamente, uma imagem do córtex, uma região do córtex por inteiro, em que eu isolei apenas uma célula, aqui um outro grupinho de células, então é possível você fazer um tracing em 3D, célula por célula, de volumes infinitos de amostra. E aqui o mesmo no hipocampo. Muito bem, além de fazer o tracing celular, a técnica ela é bem factível para quantificação. Por exemplo, aqui eu quero quantificar corpos de neurônios em tecidos inteiros. Aqui eu fiz uma quantificação do córtex frontal daqueles animais do controle do tratado com pilocarpina. Nós temos uma redução de cerca de 5%, 10% das células. E observem que isso é em milímetros cúbicos. É um volume enorme de amostra. E aqui no hipocampo também, onde a redução de número de células é ainda mais drástica. Aqui, só mostrando um outro modelo animal que foi utilizado também com esse estudo, que foi em parceria até com o professor João, que vai falar logo a seguir, a professora Miriam, da Unifesp. Este modelo animal ele é um modelo de esquizofrenia, então é um modelo bem menos drástico de modificações do que o de indução de epilepsia com pilocarpina. Aqui a caracterização histológica e a quantificação a quantificação do córtex frontal das células no córtex frontal desses animais. Então, nós temos aqui os corpos celulares, eu selecionei somente os corpos celulares, e aqui o animal com a esquizofrenia. Observe que nessa região, deixa eu ver se tem uma delimitação, aqui está melhor. Delimitando a partir do ventrículo até a região onde as células começam a migrar em direção ao córtex superior, nós vemos que no animal selvagem, o número de células aqui ele é bem menor do que o número de células aqui, indicando uma alteração, então, do neurodesenvolvimento. Então, toda a quantificação foi feita e a gente consegue ver a concentração de células aqui que não migraram para as camadas ascendentes do córtex. Então, a minha take-home message é que essa técnica de microtomografia de raio-x, ela é uma poderosa ferramenta para o estudo neuromorfológico, tanto em nível macro quanto no nível macroscópico. Lembrando que o anel de luz ele é uma facility aberta, gratuita, para todos os usuários do país e do exterior, que submetam a proposta e venham utilizar as linhas de luz. Então, esse trabalho eu agradeço demais aos alunos, os alunos atuais, os anteriores, perdão. Então, meus alunos de mestrado, aluno de doutorado e aluna de C. A todos os colaboradores da Universidade de Yale, a UFMG, que foi meu berço, as colaborações da Universidade do Chile, aqui mesmo no laboratório Bio-LNLS, a própria Unifesp,
e as agências financiadoras dos meus trabalhos atuais. E também eu gostaria de mencionar o 500 Queer Scientists, que é um grupo de pesquisadores que tem como missão atualmente incluir minorias na ciência, sejam elas de gênero, de cor, de outros clados, o que for. Então, eu estou aberto às perguntas e agradeço. Muito obrigado. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. 100 perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disposto a responder. Se não, a gente parte para o próximo palestrante. Muito bem. Então, a gente vai partir para o próximo palestrante, perdão. O próximo palestrante é o aluno de doutorado, João Vitor Nani. O João tem graduação em Biologia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica, também pela mesma instituição. E atualmente ele está no doutorado pelo Programa de Farmacologia da Unifesp, com experiência na área de farmacologia e ênfase em farmacologia bioquímica e molecular, atuando com modelo animais, esquizofrenias, neurodesenvolvimento e oligopeptidases. João, então eu vou controlar seu tempo. Quando tiver faltando 5 minutos, a gente te avisa e depois a gente faz as perguntas, ok? Joia. Pode compartilhar sua tela, eu vou sair do vídeo. Opa, tá aparecendo direitinho? Sim, João, tá ok, tá perfeito. Tá bom. Então, obrigado, Matheus. Palestra incrível que você deu, muitas imagens bonitas, técnicas incríveis. Obrigado pela introdução também. Eu gostaria muito de agradecer a comissão da FESB pela essa oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho aqui. O FESB, que é um evento incrível, um evento de referência para a gente que quer apresentar a ciência para o mundo. Bom, então eu vou trazer um pouco uma introdução curtinha sobre aspectos clínicos e moleculares desse transtorno psiquiátrico, que é a esquizofrenia, e também tentar mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito no nosso laboratório, como a gente tem tentado ajudar de alguma maneira nesse campo, quais as inovações que a gente tem feito. Bom, opa, tá passando sozinho. Aqui. Caramba. Bom, introduzir um pouco os dados epidemiológicos, né? Então, a esquizofrenia ela é um transtorno mental grave, altamente debilitante. A gente sabe hoje que afeta 21 milhões de pessoas no mundo todo, então é mais de 1% da população mundial. É importante falar também que é um transtorno debilitante não só para o paciente que possui ele, mas também para todo aquele círculo social envolvido com esse paciente. Muitas vezes que ele precisa de cuidadores para se manter bem. Esse paciente, muito dificilmente, ele é reinserido na sociedade, consegue um trabalho, consegue ter uma família, desenvolver laços afetivos. E a gente sabe hoje também que a manifestação da doença, no seu quadro principal, o quadro psicótico, ele ocorre na maioria das vezes no final da adolescência e no início da vida adulta. Então, esse é um gráfico importante para mostrar esse dado, que ele mostra justamente a progressão da doença em si, da esquizofrenia. Então, a gente sabe hoje que você tem uma fase pré-mórbida, que vai até os 15 anos mais ou menos, onde o paciente geralmente não vai apresentar nenhum tipo de sintoma. Então, é uma fase que a gente chama de pré-mórbida, até realmente o início da fase prodrômica, então, que vai dos 15 aos 20 anos mais ou menos. Então, esse paciente ele já apresenta alterações de comportamento, alguns sintomas mais sutis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e ele já apresenta também uma perda de funcionalidade. Até que esse paciente aqui, demarcado na idade dos 20 anos, o que seria o final da adolescência, o início da vida adulta, ele vai apresentar o primeiro episódio psicótico. Então, que vai ser demarcado pela aparição do principal sintoma da esquizofrenia, que é a psicose, a alucinação, o delírio. Então, a partir desse ponto, o paciente ele apresenta uma grande perda de funcionalidade. Então, ele vai ter episódios, vai ter relapsos de episódios, apresentar os principais sintomas da doença, até que muito provavelmente vai ser tratado, né, com os antipsicóticos, que são o principal tratamento hoje disponível. Mas ao final da vida, né, a partir da cronicidade da doença, é visualmente possível ver essa perda de funcionalidade. Então, como eu falei, muito dificilmente esse paciente ele é reintroduzido na sociedade, justamente por conta dessa perda de funcionalidade. Não sei porque os slides estão passando sozinho.
Então, falando um pouco desses sintomas da doença em si, hoje a gente classifica ela em 3 grandes grupos de sintomas. Então, a gente tem sintomas positivos, que são uma exacerbação do estado natural do paciente. Então, são os sintomas mais visíveis, mais debilitantes, que são os delírios e alucinações, que é a psicose em si. E a gente tem outros sintomas que são mais sutis, né? Então, são os sintomas negativos, que são muito semelhantes aos sintomas da depressão. Então, você tem esgotamento afetivo, a falta de interação social, a anedonia, então a falta de vontade ou prazer em realizar atividades, além de alguns déficits cognitivos. Então, você tem fala desorganizada, problemas de memória e alguns déficits motores, então comportamento catatônico, isso que está bem relacionado com o tratamento com antipsicóticos. É importante falar que a esquizofrenia é um transtorno muito heterogêneo, então a gente tem uma falta de consenso ainda sobre os critérios de diagnóstico, justamente porque cada paciente é um paciente, cada paciente apresenta um tipo de sintoma, mesmo que ele apresente a psicose é diferente entre cada paciente. Você tem uma sobreposição de sintomas com outros transtornos, então é muito comum você ter um diagnóstico errôneo entre esquizofrenia, transtorno bipolar, por exemplo, na hora que o paciente chega nesse primeiro surto psicótico. Isso é importante para a gente entender que você consegue classificar em subtipos esse transtorno, então dependendo de qual tipo de sintoma você tem, você classifica de uma maneira diferente. E é importante falar também da multicomorbidade associada à esquizofrenia. Isso tem muito a ver com o tratamento desse transtorno. Como eu falei, o tratamento disponível é os antipsicóticos, eu vou comentar melhor mais para frente, mas eles trazem alguns problemas em relação à incidência de síndromes metabólicas, né? Então, como diabetes, doenças cardiovasculares, e isso vai ter uma influência muito grande nas taxas de morte prematura desses pacientes. Além disso, a gente tem que comentar que é bem importante falar que, além desse aumento na taxa de morte prematura por conta dessas multicomorbidades, a gente tem também mortes por suicídio, que somam aproximadamente 5% dos casos de morte para transtorno da esquizofrenia. Bom, partindo um pouco, tirando agora, sem ser a parte clínica, né, indo para uma parte mais molecular, tentar entender o que leva ao surgimento desse transtorno, os seus sintomas, né, que se tem hoje, o que se sabe, como a gente avançou, né, nesse sentido. Então, eu trouxe algumas hipóteses para comentar, existem várias hipóteses diferentes, vários grupos trabalhando em diferentes vertentes para tentar explicar esse transtorno e tentar trazer avanços, né, em relação ao tratamento, mas a gente tem evidências que sugerem que a esquizofrenia é um transtorno multifatorial. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente depende tanto de fatores genéticos e fatores ambientais que vão predispor a um paciente se tornar esquizofrênico. Então, essas alterações genéticas ambientais vão levar a uma alteração no neurodesenvolvimento, de alguma maneira, e alterar a formação da estrutura do cérebro. Então, uma vez que esse transtorno está relacionado a alterações na formação da estrutura do cérebro e da conectividade das regiões. Então, eu trouxe para falar um pouco sobre alguns tipos de fatores genéticos e fatores ambientais que a gente tem. Então, fatores genéticos, tanto a herdabilidade, a gente sabe que é bem grande para a esquizofrenia, tanto genes específicos. Falando um pouco da herdabilidade, a gente sabe que para a esquizofrenia, a taxa de herdabilidade é uma das mais altas entre todos os transtornos psiquiátricos, né? Então, esse também é um gráfico bem interessante que mostra isso. Então, o risco de se você desenvolver esquizofrenia baseado no quão você é próximo de um paciente que possui, né? Então, para a população geral, como eu comentei, né, uma incidência de 1%. Então, vocês podem ver que quanto mais próximo você é de um paciente, maior o risco de se desenvolver esse transtorno. Então, entre parentes de primeiro grau, isso gira até em torno de 10%. E o que é bem interessante é que para gêmeos monozigóticos, esse risco é de 48%. Então, esse é o fator isolado mais forte para você ter o desenvolvimento do transtorno. Além da herdabilidade, você tem genes específicos que estão envolvidos nesse transtorno. Então, eu trouxe um exemplo, talvez não um dos melhores, mas foi um dos genes mais estudados nesse sentido de susceptibilidade para a esquizofrenia, o gene da DISC1. Então, no ano de 2000, ele foi descoberto uma família escocesa que tinha alta incidência de transtornos mentais. Então, dá para ver, cada corzinha é um tipo de transtorno, então esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar. Então, dá para ver que tem uma incidência muito grande de transtornos mentais nessa população.
e aí fizeram um screening do genoma dessa população para procurar mutações e descobriram justamente uma mutação nesse gene, o gene da DISC1. Então, ele gerava uma proteína truncada, não funcional, e tentaram caracterizar isso como um gene de susceptibilidade para esquizofrenia, né? Então, quando foram olhar isso na população geral, na verdade, essa mutação não existe na população como um todo. Ela é bem específica dessa família escocesa, né? Que inclusive tinha uma alta incidência de casamento consanguíneo. Então, o gene da DISC1 em si não foi mais considerado um gene de susceptibilidade em si, mas a proteína que esse gene gera, que é a proteína da DISC1, ela é uma proteína super importante para vários processos celulares. Então, é uma proteína do citoesqueleto que interage com outras proteínas e está envolvida em diversos processos. Então, hoje ainda se estuda muito a DISC1 devido a esses processos celulares que ela faz parte e que também são importantes para o neurodesenvolvimento. Então, por isso que ela ainda tem um envolvimento bem forte dentro do contexto dos transtornos mentais. Opa! Então, estudos mais recentes, né, utilizando a técnica de DWOS, então já demonstrou que você tem até 108 losses com uma relevância biológica, com alterações, né, genéticas para o desenvolvimento da esquizofrenia. Então, isso mostra que, na verdade, a gente não tem um único gene que é capaz de causar a susceptibilidade, e sim é um conjunto de pequenas alterações, uma somatória de pequenas mutações, que vão levar a esse aumento da susceptibilidade. E o que é importante falar também é que existe uma variação na incidência do transtorno em populações que são geneticamente homogêneas. Então, isso reforça a ideia de que é um transtorno multifatorial. Então, você depende de fatores ambientais também somados a esses fatores genéticos. Então, aqui eu trouxe alguns fatores ambientais. A gente tem fatores ambientais de risco precoce, como problemas na gravidez, complicações obstétricas, até fatores de risco mais tardio, como o uso de drogas ilícitas, eventos traumáticos. Então, falar um pouquinho especificamente disso, tem dados bem interessantes mostrando que até 20% dos pacientes esquizofrênicos relatam que tiveram complicações obstétricas. Então, uma coisa que é bem estudada é a ativação do sistema imune materno. Então, uma infecção viral durante a gravidez, ele leva a um dano, né, no neurodesenvolvimento do feto. Então, isso é bem conhecido no contexto da esquizofrenia. Nos fatores de risco tardio, a gente tem o uso da maconha, então é considerado um fator de risco tardio. Seu uso, ele implica até 3 vezes mais chance de se desenvolver o transtorno. E aqui tem um estudo bem bacana que mostra justamente essa integração de fatores ambientais e fatores genéticos. Então, aqui a gente tem um fator genético, que é uma mutação no gene da CONT. A CONT é uma enzima que metaboliza a dopamina. Então, eu vou mostrar que a dopamina está bem envolvida com a esquizofrenia. E a gente tem diferentes mutações para os alelos do gene. Então, a gente tem a variação metionina-metionina, valina-metionina e valina-valina. E aqui ele está mostrando, para essa mutação, adolescentes que usaram maconha ou que não usaram, né? E a porcentagem de pacientes que têm esquizofrenia, dos que usaram ou não usaram. Então, se você vê para essas variações genéticas, não tem diferença. Mas para quem tem o alelo valina-valina, os adolescentes que usaram maconha tiveram um aumento muito drástico no desenvolvimento do transtorno, mostrando essa integração entre os fatores. Então, o que é importante falar aqui, né? Então, que esses fatores somados, eles vão levar a alterações no desenvolvimento e na formação da estrutura. Então, a gente sabe que a estrutura do cérebro, ela está alterada em pacientes com esquizofrenia. Então, a gente tem estudos de imagem hoje mostrando que pacientes têm redução no volume de regiões do cérebro, redução na conectividade de regiões. Isso está muito envolvido com os sintomas da doença. Então, regiões responsáveis por memória de trabalho, processamento afetivo, comportamento social, tomada de decisões, emoção, aprendizado e memória. Tudo que está alterado num paciente. Então, para explicar os sintomas da doença, eu trouxe as hipóteses mais conhecidas, que é a dopaminérgica e a serotoninérgica. Como eu falei, a gente tem várias outras hipóteses, envolvendo glutamato, GABA, outros neurotransmissores. A teoria dopaminérgica, como eu falei, ela é importante por conta do tratamento para a esquizofrenia. Então, ela começou a ser considerada depois que surgiram os primeiros estudos que tentavam entender o mecanismo dos primeiros antipsicóticos, que foi o haloperidol e a clorpromazina. São antipsicóticos chamados de primeira geração, ou típicos. Então, eles injetaram esse antipsicótico em animais e viram que você tinha um aumento dos níveis de metabólitos de dopamina. Então, os antipsicóticos, eles atuam como antagonistas de receptores dopaminérgicos. Então, justamente você bloqueando o receptor, a dopamina fica livre na fenda e vai ser metabolizada. Então, por isso você tem um aumento dos metabólitos. Então, foi caracterizado como antagonista de receptores D2 de dopamina.
A gente tem também a observação, né, a partir da observação de pessoas mentalmente saudáveis que usam drogas como anfetaminas, porque a anfetamina, ela é um psicoestimulante, é uma droga capaz de induzir um quadro psicótico em alguém que é mentalmente saudável. E o mecanismo de ação dessa droga é justamente aumentar os níveis de dopamina na fenda sináptica, por vários mecanismos. Então, por exemplo, bloquear o transportador de dopamina faz aumentar os níveis de dopamina na fenda sináptica, você tem uma hiperativação dessa via. Então, começou a se postular que pacientes com esquizofrenia, eles possuem um desbalanço na via dopaminérgica. Opa. Então, no nosso cérebro, a gente tem 4 principais vias dopaminérgicas, que são a mesocortical, mesolímbica, nigrostriatal e tuberoinfundibular. Vou falar um pouco melhor de cada uma delas, mas o que se postula hoje é que existe uma hiperativação dopaminérgica na via mesolímbica e uma hipoativação dopaminérgica na via mesocortical. As outras vias não estão alteradas a princípio, mas elas são importantes para entender os efeitos colaterais, os efeitos adversos dos antipsicóticos. Então, aqui demonstrando essas vias, melhorzinho, né? Coloridinho. A via mesolímbica, que são as projeções que saem da área tegmental ventral e vão até o núcleo accumbens, elas são bem responsáveis fisiologicamente falando, por motivação, emoção, recompensa. Então, você tem uma hiperativação dessa via. Os antipsicóticos, eles bloqueiam os receptores D2 dopaminérgicos, então você tem uma melhora dos sintomas positivos da doença. A via vermelhinha, que é a via mesocortical, então são as projeções que saem também da VTA, da área tegmental ventral, e vão até o córtex pré-frontal. Então, uma região bem ligada com cognição, função executiva, emoções, essa questão do afeto, estão bem relacionados aos sintomas negativos da doença. Então, você tem uma hipoativação dopaminérgica, por conta disso você tem esses sintomas. Aqui o antipsicótico, ele só vai bloquear essa via, então, que já está reduzida. Então, na verdade, você não tem uma melhora dos sintomas negativos com o tratamento. Você tem até uma piora em alguns casos. Então, como eu falei, para entender os efeitos colaterais, a gente tem também a via nigrostriatal, que são as projeções que saem da substância nigra e vão até o estriado. Então, é uma via bem conhecida para a doença de Parkinson, por exemplo, onde você tem morte dos neurônios da substância nigra, que leva à doença de Parkinson. E justamente o que está acontecendo aqui, você bloqueando essa via, os pacientes que são tratados com os antipsicóticos de primeira geração, um dos principais sintomas são esses sintomas extrapiramidais, que é bem justamente o parkinsonismo. Então, eles apresentam rigidez motora, a perda do controle voluntário dos movimentos. E, por último, a gente tem aqui a via tuberoinfundibular, que são as projeções que saem do hipotálamo e vão até a zona infundibular. Então, nessa região, a dopamina ela inibe tonicamente a produção de prolactina por essa região. Então, o bloqueio com os antagonistas dopaminérgicos leva a um dos principais efeitos colaterais, que é a galactorreia, que é o aumento da produção de prolactina. Então, além para a hipótese dopaminérgica, também, a partir dessa questão de observação, né, olhando para a via serotoninérgica agora, então a gente também tem como base relatos de pessoas que são mentalmente saudáveis e que apresentam alucinações visuais quando usam drogas que interagem com esse sistema. Então, por exemplo, o LSD, o ácido lisérgico, ele atua como um agonista de receptores serotoninérgicos, então leva a uma hiperativação dessa via serotoninérgica. Então também começou a se especular que essa via está envolvida também com os sintomas do transtorno. Isso ganhou muita força com o surgimento dos antipsicóticos atípicos ou de segunda geração. Então, enquanto os antipsicóticos de primeira geração são antagonistas de receptores D2 dopaminérgicos, os antipsicóticos atípicos, eles também são antagonistas dos receptores serotoninérgicos, 5-HT2A. Então, eles têm uma maior taxa de afinidade por esse tipo de receptor do que dos receptores dopaminérgicos, e tem uma taxa de dissociação mais rápida, né? Então, eles se ligam por menos tempo. Então, a grande vantagem desses antipsicóticos que surgiram é reduzir esses efeitos adversos, então, tanto a galactorreia quanto os sintomas extrapiramidais, mas eles também têm outros problemas associados. Então, como eu falei no começo, essa coisa de multimorbidade para esse transtorno, os antipsicóticos de segunda geração, eles levam muito ao aumento do risco de transtornos metabólicos. Então, eu coloquei alguns quadrinhos aqui para ilustrar. É sempre importante lembrar que a gente não tem uma cura para a esquizofrenia, né? Então, o tratamento, ele vai só controlar os sintomas, e principalmente os sintomas mais proeminentes, que são os positivos. Mas você não está tratando os sintomas negativos ou cognitivos, que também são importantes para a melhora do paciente, para a reinserção do paciente na sociedade. Então, só resumindo, eles são capazes apenas de controlar sintomas positivos,
A gente tem um grande problema de resposta do paciente ao tratamento, né? Então, quando ele tem o primeiro surto psicótico e vai ao pronto-socorro ser internado e tratado, metade desses pacientes não vai responder à primeira opção de tratamento. Além disso, a gente tem que até 30% dos pacientes eles são crônicos, resistentes ao tratamento, então eles não respondem muito bem a nenhum antipsicótico. A gente sabe que os antipsicóticos eles aceleram o processo de neurodegeneração. Para os de primeira geração, a gente tem os sintomas extrapiramidais severos, e para os de segunda geração, o maior risco de se desenvolver transtornos metabólicos. Então, isso dificulta muito a adesão do tratamento e a melhora do paciente. Bom, agora entrando um pouco na nossa linha de pesquisa do nosso laboratório, né? Então, como a gente está tentando ajudar de alguma maneira nesse campo que é bem difícil, como vocês podem ver, né? Então, a gente tem perseguido bastante a via dos neuropeptídeos. Os neuropeptídeos, eles atuam como neurotransmissores, assim como dopamina e serotonina, eles têm receptores próprios, eles vão modular respostas diferentes. Mas o que é bem interessante também é que eles são capazes de modular neurotransmissores clássicos, então dopamina e serotonina, como eu falei, que estão envolvidas no transtorno da esquizofrenia, com o tratamento com os antipsicóticos, e não só os neuropeptídeos, mas as enzimas que clivam esses neuropeptídeos. Então, os neuropeptídeos são proteínas pequenas, são peptídeos, fragmentos pequenos, e as enzimas que clivam esses peptídeos são as oligopeptidases. Então, elas são capazes só de clivar peptídeos, elas não clivam proteínas. E a gente tem investigado principalmente duas dessas oligopeptidases, que é a NUDEL1 e a ECA. Então, a NUDEL1 ela é uma proteína do citoesqueleto também, que se liga com proteínas do citoesqueleto. Então, até a DISC1, que eu tinha comentado antes, então ela forma complexos contra proteínas, que é crucial para a migração neuronal e o correto neurodesenvolvimento, além de ter uma atividade de oligopeptidase e clivar neuropeptídeos. E a ECA a gente conhece muito bem por causa do controle, do papel que ela exerce no controle da pressão arterial. Mas bem recentemente tem se demonstrado um papel crucial da ECA no sistema nervoso central. Então ela está bem envolvida com processos de memória, cognição. Então a gente tem estudos prévios do nosso grupo que tentavam, o que a gente tem bem interessante mostrado é que a gente consegue dosar o nível de atividade dessas enzimas em amostras de plasma de pacientes. Então a gente já demonstrou que pacientes esquizofrênicos crônicos tratados com antipsicótico, eles têm um aumento da atividade da ECA em amostras de plasma e uma diminuição da atividade da NUDEL. E é bem interessante também que pacientes que são resistentes ao tratamento, a atividade da NUDEL ela é menor ainda do que pacientes não resistentes. Estudos mais recentes também demonstraram isso em pacientes em primeiro episódio psicótico. Então a gente tem o paciente no momento que ele tem a psicose, e depois ele é acompanhado em 2 meses e 1 ano com o tratamento. Então a gente conseguiu ter esse estudo mais longitudinal, mostrando que a atividade da NUDEL aqui, ela já é diminuída no primeiro episódio psicótico. Então mostrando que não é uma influência do medicamento, mas sim uma alteração da doença em si. Mostramos isso também para a enzima conversora de angiotensina, que a atividade ela também vai aumentando com a progressão da doença. Então, a gente mostrou que existe realmente uma alteração dessas enzimas, dessa via para os pacientes. Então, agora a gente está tentando mostrar mais o mecanismo, então, por que isso está acontecendo, o que levaria a essas alterações. Então, a gente está partindo agora para estudos em modelos animais, modelos celulares, para tentar caracterizar melhor essas alterações. Então, a gente já publicou alguns trabalhos, o que é bem interessante para a gente, mostrando que, como a gente não tem acesso a amostras de cérebro desses pacientes, a gente utilizou um modelo animal para avaliar se realmente o que a gente está medindo no sangue desses pacientes corresponde ao que está acontecendo no cérebro. Então, a gente, através do modelo animal, a gente selecionou regiões do cérebro que estão relacionadas com esse transtorno, igual eu falei lá no começo, então, córtex pré-frontal, hipocampo, estriado. A gente dosou os níveis de atividade dessas enzimas, viu que o que acontece no sangue acontece no cérebro, aumento da atividade, isso corresponde bem, você tem uma boa correlação. E mais recentemente, a gente tem trabalhado com animal transgênico, em parceria com pesquisadores da Alemanha, que é um modelo para esquizofrenia. Então, o Matheus mostrou bem na apresentação dele. Então, esse trabalho, a gente tem parceria com o Matheus, a gente usou o Facility do CNPEM, a gente fez a microtomia por raio-x síncrono. Então, como ele falou, né, a gente mostrou que esses animais, eles têm uma alteração na atividade da NUDEL. Isso está diretamente correlacionado com problemas no neurodesenvolvimento. Então, a NUDEL, ela é importante para o desenvolvimento, para a correta migração dos neurônios. Então, o que a gente mostrou nesse modelo é que ele tem uma redução da atividade e ele tem uma alteração na estrutura do cérebro. Então, como ele falou, essa região do córtex, a gente delimitou uma região mais basal, uma região mais cortical,
justamente porque os neurônios eles migram, né, dessa região para a região mais cortical. E no modelo transgênico, você tem um acúmulo de corpos celulares na região mais basal. Isso é uma imagem tridimensional também da região do córtex, né, em relação ao wild type. A gente mostrou também isso para o estriado e para o núcleo accumbens, então também a gente delimitou essas áreas, justamente por conta dessa questão da migração. E mostrou também que o animal transgênico ele tem um acúmulo de corpos celulares nas regiões mais medulares do que nas regiões mais corticais, mostrando alterações no neurodesenvolvimento. A gente também tem trabalho utilizando outros modelos invertebrados. Então, uma coisa bem interessante para a gente, o gene da Nudel, você não consegue fazer um nocaute total no modelo animal, porque ele é 100% letal. Então, a gente conseguiu demonstrar no modelo C. elegans, ele tem genes ortólogos que correspondem a Nudel. A gente fez um nocaute desses genes nesse modelo e mostrou que ele tem alterações comportamentais, só por ser um nocaute para esses genes. Tratamos esses animais com antipsicóticos, os mesmos usados na clínica, e vimos que a resposta frente ao tratamento ele é diferente se o animal é nocaute ou não. A gente também tem essa outra vertente do laboratório, que eu deixei por último, que são experimentos em colaboração com o pessoal da Unicamp, o laboratório da professora Lúbica. Então, onde a gente fez ressonância magnética de prótons em amostra de sangue também dos pacientes, para analisar o perfil metabólico, então, estudos de metabolômica. Então, a gente avaliou todas as alterações metabólicas que esses pacientes apresentam e a gente conseguiu demonstrar que é possível separar com 100% de precisão quem é um paciente esquizofrênico de quem é um controle saudável, só baseado em metabólitos que um tem ou não tem nas amostras de sangue quando comparamos. Então, aqui tem alguns exemplos de metabólitos que são encontrados em amostras de sangue de pacientes com esquizofrenia, outras que só são encontradas nos controles saudáveis e que permitem essa separação. Mais recentemente ainda, a gente teve um trabalho bem bacana que mostra justamente a ideia mesma, então, através de metabolômica, identificar metabólitos presentes em amostras, só que dessa vez a gente incluiu também pacientes com transtorno bipolar. Então, como eu falei, é bem fácil ocorrer o erro de diagnóstico entre pacientes com esquizofrenia e paciente com transtorno bipolar pela similaridade entre os sintomas. Então, isso que a gente fez nesse estudo foi avaliar também controles saudáveis contra pacientes com transtorno bipolar, com pacientes com esquizofrenia, e também identificamos metabólitos específicos para cada conjunto de pacientes, onde você consegue diferenciar 100% quem é paciente, quem é controle, quem é paciente com esquizofrenia, de quem é paciente com bipolar. Então, isso foi muito, muito bacana. Esse estudo está patenteado, a gente deu uma entrevista para a revista FAPESP recentemente sobre esse artigo que saiu, e teve uma repercussão bem grande, foi bem legal, a gente deu entrevista no SBT, para rádios, então foi bem interessante poder disseminar esse tipo de pesquisa. Então, eu gostaria só de finalizar falando para vocês um pouquinho, como resumo disso tudo que eu falei, né? A gente tem que entender que a esquizofrenia ela é um transtorno mental grave, duradouro, ele é muito debilitante, então, como eu falei, é muito difícil um paciente se reinserir na sociedade, porque a gente tem pouco progresso ainda em relação à fisiopatologia, o que está acontecendo, como a gente pode melhorar o tratamento. Então, o que o nosso grupo tem feito agora é buscar novos alvos terapêuticos, porque isso tem um valor imensurável, né, para melhorar tanto o diagnóstico, prognóstico desse paciente e, principalmente, o foco é poder inserir o paciente na sociedade. Então, melhorar a qualidade de vida do paciente de alguma maneira. Então, gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Vou ver agora se tem alguma pergunta, alguma coisa assim. Aqui tem o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem fazer qualquer contato, estou à disposição. Obrigado. Legal, obrigado, João. A gente tem sim umas perguntas, eu anotei aqui algumas. Primeiro, uma pergunta da própria professora Patrícia e do Bruno Stefano. Qual seria, se já existe algum tipo de mecanismo que está envolvido com as infecções virais e esquizofrenia? Você mencionou que algumas infecções podem gerar quadros de esquizofrenia. Sim. E a pergunta, inclusive, extrapola para o próprio SARS-CoV, que eu acho que ainda está um pouco recente para a gente descobrir. Sim, a gente tem, como eu falei, tem muitas hipóteses já descritas na literatura, uma delas é justamente a de neuroinflamação. Então, esses processos inflamatórios, essa tempestade de citocinas inflamatórias quando você tem uma infecção imune, ela vai levar a alterações no feto em si. Então, você tem desvio de vias que são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro. Isso, ele reflete no cérebro do paciente adulto. Então, você tem alterações relacionadas à transmissão glutamatérgica, que é excitotóxica para o cérebro. Você tem desvio das vias da quinurenina, por exemplo, que é uma via relacionada à inflamação. A gente tem estudos mostrando que você tem
Não só a gente, né? Tem vários estudos mostrando que pacientes esquizofrênicos têm alterações no nível de interleucinas, níveis de fatores neurotróficos. Inclusive, a gente tem um estudo mostrando que alterações no nível de interleucina 4 está correlacionado com alterações no nível da NUDEL1. Então, com certeza, esses pacientes têm um componente neuroinflamatório também, né, por conta da doença. Isso pode acontecer tanto desde o neurodesenvolvimento por conta disso, mas também por conta da psicose ser um evento estressor para o cérebro, é um evento traumático, é um evento neurotóxico, né? Então, isso vai, com certeza, o paciente apresenta neuroinflamação. Certo. Essa pergunta aqui eu achei bastante interessante. Essa pergunta deixa eu ver, da Mariana Torricelli. Isso é bem legal. O que seria considerado um bom modelo animal para esquizofrenia, já que nós temos essa gama de fatores? Essa é uma pergunta muito legal mesmo, muito difícil, porque é muito difícil fazer um modelo animal para transtornos psiquiátricos. Então, se eu falar, o principal sintoma da esquizofrenia é a psicose, é a alucinação, eu nunca vou saber se um rato está alucinando, se ele está delirando, se fosse qualquer modelo animal que eu estou usando, que ele não estou falando com ele, eu não sei o que está acontecendo. Então, o que a gente tem hoje para modelos animais em si, a gente pensa em pequenas partes da doença. Então, a gente não consegue ainda ver como um todo, né? Então, a gente consegue fazer no modelo ele ter alguns tipos de comportamentos, que a gente chama de endofenótipos, que são correlacionados a comportamentos de paciente. Então, por exemplo, se o animal ele apresenta uma diminuição da interação social, isso eu consigo ver no animal. Então, ele interage menos com os animaizinhos na caixa. Então, isso pode se correlacionar bem com o paciente na clínica. A gente tem fatores, por exemplo, hiperlocomoção, então ele tem um aumento da atividade locomotora. O aumento da atividade locomotora está relacionado com o aumento da sinalização dopaminérgica. Então, isso está bem correlacionado com os sintomas positivos. Então, isso é bem interessante, porque se eu uso um antipsicótico no animal, eu consigo reverter esse tipo de comportamento. O que é difícil para a gente é que, como eu falei, tem muito tipo de alteração que está presente na esquizofrenia. Então, eu consigo fazer um modelo animal para a esquizofrenia alterando a sinalização dopaminérgica, eu consigo fazer um modelo alterando a sinalização serotoninérgica, glutamatérgica, eu consigo fazer infecção viral na mãe, né, ativação do imune materno, esse animal ele vai ser um modelo. Então, a gente tem muitos modelos, partindo de diferentes hipóteses, que têm um comportamento pró-esquizofrênico. Ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade, é uma coisa muito boa. Então, a gente tem muitos modelos para se trabalhar, a gente tem muito jeito de comprovar essas hipóteses, a gente tem como buscar novas ferramentas de tratamento baseado nesses estudos com modelos animais. E como eu falei, depende do seu foco do estudo. Então, no nosso caso, o C. elegans serviu muito bem para aquele nosso propósito de avaliar o papel desses genes, mas também o C. elegans, mais difícil ainda eu correlacionar o comportamento de um verme pequenininho com um paciente. Mas ele tem comportamentos que dependem dessa mesma sinalização. Então, ele tem uma sinalização dopaminérgica, serotoninérgica. Então, para andar, ele depende de dopamina. Para bombear a faringe, para se alimentar, ele precisa de dopamina, serotonina. Uhum. Quando eu bloqueio essas vias, acontece semelhante ao que acontece no paciente. Certo. E essa pergunta aqui também é interessante com relação à sobreposição, se é que existe, entre autismo e esquizofrenia. Existe, por exemplo, pelo que foi falado aqui, os sinais alguns sinais, obviamente, podem ser parecidos entre essas duas. Posso chamar essa esquizofrenia de uma síndrome também, creio, né? Dessa síndrome. Existe alguma sobreposição, pelo menos ao nível genético, do que já foi mostrado com autistas e com esquizofrênicos? Sim, sim. Existe uma sobreposição para quase todo tipo de transtorno psiquiátrico. Então, é que é mais fácil quando a gente fala de bipolar ou depressão, porque os sintomas são bem parecidos, né? Para a questão do autismo, eu não conheço muito, porque a gente não trabalha com esse transtorno, mas eu sei bem que existem, sim, alterações genéticas, como eu falei. Esses transtornos dependem de neurotransmissores para essas alterações serem visíveis, e muitas vezes uma alteração que envolve um gene que está envolvido em metabolização, degradação de neurotransmissor, funciona para quase todo tipo de transtorno dessa maneira. Então, uma alteração genética, algum desses genes que interagem nessa via, pode ser bem comum aos dois transtornos. Legal. E só para seguir o fluxo aqui das perguntas que eu anotei, que já me mandaram uns e-mails. Me perguntaram por e-mail aqui se é possível realizar aquela técnica que o João mostrou, que eu mostrei antes de microtomografia, com outras amostras que não nervosas, de tecido nervoso. Sim, é possível utilizar com qualquer material biológico, desde que você tenha contraste para raio-x. Então, por exemplo, tecidos moles é muito difícil, porque neurônio ele é transparente ao raio-x. Então, a gente impregna com mercúrio, para que a gente consiga visualizar.
E me perguntaram também outros tecidos que têm, por exemplo, neurônios, mas não são tecidos nervosos, o fígado. Será que eu conseguiria marcar neurônios de tecidos específicos que não em sistema nervoso inteiro, como sistema nervoso central? Isso é uma pergunta que eu preciso resolver. Eu acho que eu tentaria, eu ainda não tentei, mas é algo factível. Bom, a gente está na pinta do tempo. João, muito obrigado por ter aceitado o convite da palestra e obrigado pela palestra. Os dados são muito legais e muito esclarecedores, inclusive. Obrigado. Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem direcionar diretamente para o próprio João. Ele até deixou um e-mail no final, não deixou? Uhum. Porque eu também deixei os e-mails começarem a chegar, então as pessoas acho que elas estão bem motivadas. Tá bom. Joia, obrigado, João. Obrigado a vocês. A nossa próxima palestrante é a professora... Cadê ela? Patrícia? Oi, ela tá aí. Oi, é a professora Patrícia Garcês. Ela é biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado em Ciências Morfológicas, também pela UFRJ. Ai, saudades do fundão, da universidade tão legal. Fez o doutorado de sanduíche na Friedrich Schiller, em Jena. Completou o pós-doc no National Institute for Medical Research, agora em 2009 a 2015. E atualmente ela é professora adjunta no Instituto de Ciências Biomédicas do UFRJ, em parceria com o Instituto DOR. A Patrícia ela tem uma experiência gigante na área de neurodesenvolvimento, especialmente na área de neurociência, virologia, síndrome congênita do próprio Zika, malformação cortical por disfunções de centrossomo e por aí vai. Patrícia, obrigado por ter aceitado o convite para falar esses 30 minutinhos com a gente. E pode liberar seu áudio e aí a gente começa. Obrigada, Matheus. Eu vou compartilhar aqui a minha palestra com vocês. Pronto. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Joia, então, primeiramente, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores por manter esse evento, né, vivo. Eu sou FESBeira desde a minha iniciação científica, então estou muito feliz de estar aqui participando dessa FESB regional. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que a gente faz no laboratório, né, sobre a nossa linha de pesquisa, que é relacionada aos efeitos da infecção do vírus da Zika no neurodesenvolvimento. Então, como o Matheus falou, eu sou professora da UFRJ e aqui está o meu Twitter, se alguém quiser conectar também pelas redes sociais, a gente está sempre conectado. Então, no laboratório, a gente estuda aspectos bem precoces do desenvolvimento e particularmente do desenvolvimento do córtex cerebral. Então, se a gente olhar a parte mais anterior do tubo neural e fizer um corte coronal, a gente consegue ver, então, essa imagem aqui esquemática com os ventrículos e essa região aqui adjacente aos ventrículos, que é a zona proliferativa, onde as células-tronco, os progenitores, vão gerar, então, todas as células do córtex cerebral. Então, o que a gente tem aqui é etapas do desenvolvimento, né, do desenvolvimento bem precoce, como, por exemplo, a proliferação, a migração e a diferenciação. São 3 etapas que são muito importantes para o desenvolvimento do córtex cerebral, onde as células progenitoras geram os neurônios têm que migrar, né, têm que se estabelecer na placa cortical e formar as 6 camadas do córtex, do neocórtex. E, por fim, os neurônios se diferenciam e se conectam. Né? Então, essa conectividade precoce também ela é muito importante para o estabelecimento das conexões. Então, a gente tem aqui representado um corte coronal e a gente vê um dos circuitos que a gente estuda no laboratório, que é a formação do corpo caloso, que é essa grande comissura que conecta os 2 hemisférios cerebrais. Então, aqui em vermelho está representado um neurônio caloso, e esse neurônio estende seu axônio através da linha média, e essas populações de linha média guiam, né, esse axônio até ele chegar na região contralateral. E
por que eu estou falando desses eventos precoces, mais precisamente? É porque eles são essenciais. Então, se ocorre algum tipo de interferência durante o desenvolvimento do córtex cerebral, como, por exemplo, uma mutação que pode acarretar em malformações, ou como o João falou, né, sobre infecções virais que podem, né, interferir nessas etapas, a gente tem, então, as malformações corticais. E a gente pode, didaticamente, dividir as malformações corticais em 3 grupos: malformações relacionadas à proliferação e à sobrevivência dos progenitores, onde a gente tem, por exemplo, uma redução do perímetro cefálico, né, como as microcefalias, ou as macrocefalias também. A gente tem o grupo 2, que é relacionado a malformações que são relacionadas à alteração na migração neuronal, como vocês veem aqui, quando as células não alcançam o seu destino final, ou malformações relacionadas à conectividade, quando, por exemplo, aquela célula calosa não consegue conectar com o seu alvo contralateral, e aí a gente tem as agenesias. E o interessante é que, bom, interessante no ponto de vista científico, né, que muitas dessas malformações, elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, existem as síndromes, né, pacientes com diversas malformações. É interessante do ponto de vista de como são esses mecanismos, né? Como que essas síndromes são, quais são as causas dessas síndromes. E a síndrome que a gente estuda no laboratório é a síndrome congênita do Zika, que, obviamente, vocês sabem que ficou chamou muita atenção, né, em 2015. Basicamente, é uma síndrome que não só apresenta, a gente tem os pacientes apresentando microcefalia, né, que é essa redução do perímetro cefálico, mas também diversas alterações neurológicas, como, por exemplo, a agenesia do corpo caloso, ou seja, aquela região, né, que liga, aquela comissura que liga um hemisfério ao outro, ela está mal formada, assim como lisencefalia, então o cérebro não tem sulcos e giros, ou tem um defeito ali na girificação. A ventriculomegalia, né, como vocês conseguem ver aqui, quando os ventrículos ficam bastante grandes aqui, e outras malformações. Então, isso, como eu falei, chamou bastante atenção em 2015, quando a gente teve um aumento brutal nos casos de microcefalia que estavam associados aos sintomas do vírus da Zika. E, naquele momento, pouco se sabia sobre esse vírus, né? Se sabia que ele era um flavivírus, da mesma família da dengue, da febre amarela, codificando 10 proteínas, 3 não estruturais, 3 estruturais e 7 não estruturais. E sabia-se que esse vírus também era transmitido por um vetor, no mosquito, né, o Aedes aegypti, e também transmitido sexualmente. E isso, obviamente, causou bastante alarme, né? Não só na região tropical, aqui em vermelho, nesse mapa, onde a gente tem a presença do vetor, mas também nos outros países, por conta dessa transmissão sexual. Então, no nosso laboratório, a gente se perguntou quais são os efeitos do Zika, né, durante o neurodesenvolvimento, e vou contar um pouquinho para vocês nessas 3 etapas, né, o efeito do Zika na proliferação, na migração e na maturação cortical. Começando com a proliferação, o que a gente fez foram experimentos in vitro, com culturas com células humanas, e experimentos in vivo com animais de laboratórios, camundongos, alguns mutados, né, transgênicos para, por exemplo, esse aqui, interferão gama, mas também infecções diretas nos camundongos selvagens. E a gente usou os 2 cepas de vírus que a gente tinha disponível, né, o vírus africano, que já, enfim, mais bem estabelecido, e o vírus da linhagem asiática, que é essa que circula aqui no Brasil, né, que foi isolada, então, de pacientes. Então, nossa primeira abordagem foi realmente utilizar células humanas, né, porque a gente queria saber, primeiramente, se o vírus ele infectava as células-tronco neurais humanas, e quando a gente fez essa infecção, né, então aqui são as células SOX2, né, que marca para progenitor
neural humano, e aqui com um anticorpo contra o vírus da Zika, em vermelho. E o que a gente viu foi realmente que esses progenitores são infectados pelo vírus da Zika e eles replicam o vírus. Depois a gente foi olhar também com essa técnica de cultivo 3D, que são neuroesferas, então a gente fazia o cultivo 2D, né, com os progenitores neurais e infectava as células, depois ressuspendia, colocava elas em suspensão e cultivava então essas neuroesferas. E essas neuroesferas, elas na verdade, elas expressam todas as células do início, os tipos celulares precoces do neurodesenvolvimento, né? A gente tem células progenitoras, da linhagem glial e também neuronal. E o que a gente viu foi quando a gente infectou essas neuroesferas, a gente conseguia ver o vírus, né, o vírus da Zika, infectando esses esferoides, e após 3 dias de infecção, os esferoides já estavam bastante sofridos, né, com uma morfologia aberrante, e em 6 dias a gente tinha uma depressão completa desse cultivo, né? Então, a gente comparando aqui com o MOC, que é o controle, e com as diferentes concentrações virais, vocês conseguem ver que em 6 dias existe uma depressão completa, então as células morrem, né? O vírus ele é bastante agressivo nesse contexto 3D, né? Com os neuroesferas. E a gente foi quantificar e tentar entender quais são os genes e proteínas que estavam alterados, e a gente viu primeiramente que existe uma superexpressão, né, da caspase, ou seja, células já em apoptose, e se a gente infectava com o vírus brasileiro, essa infecção ela não era tão agressiva, na verdade, o cultivo ele era depletado em 12 dias, ao contrário de vírus africano. Então, a gente mandou esse material para fazer a proteômica e também o transcriptoma, com 3 dias de infecção, ou seja, as células ainda estavam bastante viáveis, só para ver realmente quais são um mapa mesmo de interactoma de genes e proteínas que estão alteradas. E o que a gente descobriu foi que a maior parte desses genes e proteínas que estão alterados fazem parte do ciclo celular. Então, o que a gente consegue ver aqui, claro que isso aqui é um interactoma bastante complexo, vocês não precisam se preocupar com isso, vou guiar aqui mais ou menos. Então, as bolinhas são representadas as proteínas, e os losangos são os genes que estão desregulados após 3 dias de infecção, e em vermelho a gente tem uma suprarregulação e em verde a gente tem uma subregulação. Então, por exemplo, a gente vê que realmente, primeiro, a gente tem um aumento de proteínas que estão relacionadas à replicação viral, que é de se esperar, também relacionado a dano de DNA, e a gente tem um aumento de genes e proteínas que estão relacionadas ao resto do ciclo celular, e uma subexpressão de genes e proteínas que codificam o programa neurogênico, ou seja, fatores de transcrição que são fundamentais para expressar um pacote de diferenciação neuronal, de genes que vão ser importantes para a diferenciação neuronal, como, por exemplo, o SATB2, eu vou falar um pouquinho dele mais adiante. Então, a gente prosseguiu para entender se realmente o Zika ele causava essa microcefalia no modelo in vitro, e para isso a gente usou os organoides celulares, os organoides neuronais, né, os minicérebros, e os organoides cerebrais, eles foram primariamente descritos em patologia, em microcefalia, né, utilizando essa técnica para estudar a microcefalia. Então, a gente achou isso muito interessante, que a gente agora poderia entender se realmente um vírus, né, uma infecção viral, poderia causar uma microcefalia nesse modelo in vitro. E a vantagem desse modelo in vitro é que a gente tem um material humano, né, já que esses organoides eles recapitulam essas etapas bem precoces que eu falei para vocês, né, tanto de proliferação quanto de migração e diferenciação neuronal. Então, a gente sabe que com os camundongos é possível modelar a microcefalia, mas percebam que essa diminuição do perímetro cefálico, aqui no caso do encéfalo, ela é bem mais modesta do que no humano e no organoide. Então, a gente
só passando um pouquinho rápido para dar tempo de falar um pouquinho dos resultados, a gente reproduziu esse protocolo in vitro lá no IDOR, né, onde eles produzem os organoides cerebrais, de acordo com o protocolo da Lancaster, em 2013, e expôs esses organoides cerebrais agora com o vírus da Zika, e deixou esses organoides expostos ao vírus por 11 dias, e aqui vocês conseguem ver que existe uma 40% de redução dessa área do organoide cerebral, né? Então, realmente, o vírus da Zika, ele causa microcefalia, mas a gente sabe que isso é só uma parte da história, né? Obviamente, quando a gente infecta o animal, a gente tem uma noção melhor do que o vírus faz durante o desenvolvimento, já que no organoide a gente não tem a interação do sistema imune, né? Então, a gente partiu para estudar esse tipo de infecção congênita em camundongos, e os camundongos selvagens não são um bom modelo para a infecção do Zika, então por isso a gente usou o camundongo transgênico, que é nocaute para o interferon gama, então ele é imunocomprometido. Então, agora, para entender realmente como que o vírus ele altera o neurodesenvolvimento, a gente já viu que ele altera a proliferação, a sobrevivência das progenituras neurais, e a gente gostaria de analisar agora quais são as outras células que estão acometidas. Então, a gente fez esse modelo. Como vocês podem ver, existe uma diferença, né, quando a gente injeta o Zika em uma idade embrionária de E12, de 12 dias embrionários, e vai olhar para esses animais neonatos, a gente consegue ver que realmente há microcefalia, né? Então os cérebros são mais leves, a gente tem uma redução aqui da espessura cortical, e a gente tem o vírus, consegue detectar o vírus através de PCR, não só no material materno, mas também nos neonatos. E isso é bastante compatível com os modelos de microcefalia de tipo genética, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma deleção, uma mutação, uma perda de função de um gene microcefálico, também a gente tem uma redução modesta, porém uma microcefalia em modelos animais. E o que a gente vê nesses modelos animais é que realmente o vírus ele causa uma alteração aqui naquela região progenitora, né, aqui na zona ventricular, isso só no subventricular, né, com uma redução de 50% dessas células, e por conta dessa redução da proliferação, o que a gente tem é uma redução também da neurogênese. Então, se a gente olha para essa camada de células aqui em verde, que são os neurônios já pós-mitóticos, né, já migrados, já estabelecidos na placa neural, a gente tem, na placa cortical, a gente tem uma redução também desses neurônios. E o que a gente vê, se a gente olhar mais à frente, né, não só a gente tem um defeito de proliferação do progenitor, mas a gente tem também um aumento de uma proliferação da microglia. Então, aqui em verde a gente marcou para IBA1, que é um marcador de microglia, a gente consegue ver que, né, comparando com o controle, a gente tem um aumento dessas células no córtex, e também começamos a ver bastante morte celular. Então, com 8 dias após a infecção, tem bastante morte celular no córtex cerebral, tanto em modelos de infecção congênita, quanto em neonatos, né? Então, o vírus, ele realmente tem altera, né, a proliferação e a sobrevivência desses progenitores neurais, e também altera a proliferação, por exemplo, das células de microglia. E a sobrevivência dos neurônios também. Depois a gente foi se perguntar sobre a migração e a organização do córtex. Então, a Rayane, quando ela era aluna do laboratório, ela fez esse experimento com os mesmos animais, né, em E12, e ela foi olhar justamente para a migração intercinética nuclear, ou seja, a migração dos progenitores, tá? Então, aqui está a zona proliferativa, né? Aqui está o ventrículo no corte coronal, e vocês conseguem ver que já existe uma redução de progenitores, né, em somente 3 dias, já tem uma redução de progenitores, mas não só isso, né, o que chamou a atenção também é o posicionamento desses progenitores. Eles também estão alterados.
Só que quando a gente olhou, após 3 dias, o posicionamento dos neurônios, a gente não viu, nesse momento, alteração. Então, o SATB2 é aquele fator de transcrição importante que muitos neurônios de projeção corticais, principalmente neurônios calosos, expressam. A gente não viu alteração do posicionamento desses progenitores, desses neurônios, mas eles já estavam reduzidos, né? Porém, quando a gente foi olhar mais com maior tempo de exposição de vírus, aí sim a gente consegue ver aqui por histologia que não só o córtex ele é mais fino, né, mas ele está bastante desorganizado. Aqui a gente só quantificou que realmente tem microcefalia, né, os cérebros são mais leves e tem uma redução de tamanho. Quando a gente foi olhar para um outro marcador de neurônio, né, de camada infragranular, né, os CETIPs positivos, esses neurônios, que geralmente estão aqui localizados nas camadas infra, nos animais infectados, eles estão ectopicamente nas camadas supra. Não sei se dá para ver muito bem, mas eles estão desorganizados. Além disso, a gente tem uma desorganização da morfologia neuronal em geral, né? A gente tem aqui uma morfologia bastante aberrante, não tão bipolar, né? E aqui com o MAP2, que marca também esses prolongamentos, aqui a gente consegue ver eles bem alinhados e na infecção do Zika eles estão completamente desorganizados. Então a gente está até fazendo uma colaboração com o Matheus, né? Para ver com a microtomografia um pouco mais de detalhe, também fazer com Golgi, né? E fazer essa quantificação um pouco mais detalhada. E para ver a maturação ou diferenciação neuronal, a gente escolheu o corpo caloso, né, que é essa região aqui de comissura do corpo caloso. Então, a gente foi olhar para como que o vírus altera a formação do corpo caloso, né, que é essa comissura que conecta os dois hemisférios, e também o desenvolvimento do corpo caloso em si. Então, primeiro a gente foi olhar, aqui tem o controle, aqui está o animal infectado, a gente fez uma infecção pós-natal, nesse caso aqui, e viu que realmente o corpo caloso, essa região aqui na linha média, ela está alterada, né? Vocês conseguem ver aqui que tanto o volume, que foi feita uma análise volumétrica, quanto a área, se a gente pegar só um corte, a gente tem uma alteração, uma redução do corpo caloso. Claro que essa foto aqui dá para ver outras alterações também no hipocampo, mas não vou falar aqui nessa palestra, a gente pode discutir nas perguntas. Além disso, a gente se perguntou, então, ok, tem uma redução do corpo caloso, essa redução é por conta de um efeito direto do vírus nas células calosas, então a gente expôs, né, uma cultura de células purificada de células corticais, a gente consegue ver esses neurônios calosos, né, SATB2 positivos, aqui em vermelho, e a gente consegue ver que existe realmente uma redução desse prolongamento em apenas 3 dias, né? Então, o axônio, que é esse prolongamento mais longo aqui, ele está reduzido. Então, o vírus ele altera especificamente o crescimento axônico. Além disso, quando a gente olha em vivo, aqui na linha média, né, que é onde a gente tem o cruzamento das fibras, aqui é uma representação só do animal infectado. Vocês conseguem ver que ao invés dessas fibras estarem bem fasciculadas e cruzarem por hemisfério contralateral, existe uma defasciculação e um erro de direcionamento, né? Então, existe esse erro de direcionamento nesses animais, a gente ainda não sabe muito bem qual a causa, só que as células gliais que estão presentes aqui na linha média, na região do corpo caloso, estão reduzidas no animal infectado com Zika. Então, a gente acha que há um conjunto de fenótipos acontecendo, né, com a infecção viral. A gente tem uma redução das células calosas, uma redução do crescimento axônico e também uma redução aqui das células gliais de linha média que causa, então, essa alteração na formação do corpo caloso. E, por fim, né, só para fechar essa minha fala, a gente viu que o córtex do animal infectado, ele tinha uma maior ativação, então com uma maior expressão de cefóis, então ele estava hiperexcitável
E quando a gente olha para esses animais em P11, né, a gente consegue ver que não só eles têm a microcefalia, eles são menores, né, tem também uma redução corporal, e eles são mais suscetíveis a convulsões, né? Então, mostrando que essa desorganização do córtex cerebral, não só da migração, mas também das características morfológicas, e também da malformação cortical do corpo caloso, isso pode também estar acarretando um desbalanço neuroquímico nesses cérebros. Então, para concluir o que eu falei para vocês, a gente mostrou, né, que as neurosferas e os organoides cerebrais são bons modelos para estudar infecções virais, inclusive eles estão sendo usados, né, agora para se estudar o efeito do SARS-CoV nesses modelos, né, nesses tecidos humanos neurais. E a gente conseguiu também entender um pouquinho mais o que exatamente o vírus altera nesses modelos celulares, né? Então, em termos de genes e proteínas, alterando basicamente o programa neurogênico, né? E aumentando, na verdade, causando um arresto da proliferação. E quando a gente olha para os modelos em vivo, a gente tem agora a participação do sistema imune também, e o que a gente vê é que, eu não falei aqui nessa palestra, mas há uma malformação nos vasos, né, nos vasos que estão crescendo durante o desenvolvimento, né, na arborização desses vasos sanguíneos, nessas 3 etapas que eu falei, uma diminuição de neurogênese, uma alteração na migração e na morfologia e na organização cortical, além da conectividade também estar alterada. Então, queria agradecer, né, os meus colaboradores, minhas instituições colaboradoras, as agências de fomento e principalmente quem fez o trabalho, né? Então, aqui é o trabalho de tese da Raíssa Rilo, e a gente está no Laboratório de Neuroplasticidade, do professor Roberto Lente. Esses são os nossos colaboradores. E aqui, se vocês quiserem conectar mais tarde comigo, tanto no Twitter quanto no Instagram, Patrícia P. Garcês. Obrigada. Joia, Patrícia, obrigado. Os seus dados são muito, muito bacanas. Patrícia, eu tenho aqui, eu tenho uma pergunta, vou começar com a pergunta do Bruno Stefano, para você deixar um pouquinho mais claro do porquê usar animais interferon gama knockout para esse modelo de infecção viral. Sim, não deu tempo de eu falar muito de todos os modelos, né? Na verdade, como eu falei, o animal selvagem, ele não é suscetível à infecção congênita, ele não causa microcefalia em geral, né? E a gente precisa de um modelo que seja imunocomprometido. Então, nessa busca de modelos para se estudar o Zika, ficou bem estabelecido que os interferões são muito importantes para infecção viral, e os animais que são interferões nocaute, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, são bons modelos para a infecção congênita, porque essa é uma grande diferença, né, do camundongo para o humano. Então, os camundongos, eles fazem uma suprarregulação da via de interferon e, com isso, eles conseguem conter o vírus, e o vírus não passa da placenta para o feto, né? No caso do nosso humano, a gente não tem essa suprarregulação tão bem feita, e aí, portanto, o vírus ele consegue atingir a placenta, né, e ter essa suscetibilidade e ser realmente um teratogênico, né? Então, passar para o feto e ser um vírus neurotrópico, né? Ele tem a sua atração pelo tecido neural, não só pelo tecido neural, mas principalmente. Certo. E uma outra pergunta, inclusive uma pergunta, quem fez foi a Fabiana, não, perdão, eu sempre me perco aqui nessa coisa. Tá. Qual, por exemplo, quando você está tratando de utilizar uma neurosfera ou utilizar um organoide, qual a vantagem de utilizar um e outro em termos de composição celular? Qual a diferença? Então, composição celular, a neurosfera, ela contém todos os tipos celulares que o organoide tem, basicamente. Só que o organoide, ele recapitula aquelas etapas do desenvolvimento, com o córtex com 6 camadas,
com a proliferação na zona proliferativa, e aí a gente tem a migração neuronal, e essa organização do desenvolvimento cortical humano, ela está recapitulada nesses organoides cerebrais. Qual é a vantagem de se usar a neurosfera? Ela é muito mais simples, ela em 3 dias se forma, e muito mais barata também, por conta disso, né? Então, ela não é organizada, mas se a gente quiser olhar aspectos bem precoces, como, por exemplo, de proliferação e geração, por exemplo, de neurogênese, né, geração dos neurônios, esses são aspectos que se pode olhar na neurosfera. Se a gente quer um resultado rápido e simples, a neurosfera é uma boa ferramenta. Né, ensaios, por exemplo, de toxicidade, para fazer um screening de drogas, né? Ela é uma boa ferramenta. Joia, bacana. Acho que são essas as perguntas. Sim. Alguém me perguntou se eu já usei neurosferas ou organoides na microtomografia. Sim, eu já usei. E, de fato, só que eu não fiz a marcação com o Golgi. O que a gente conseguiu visualizar foi as regiões de zonas ventriculares de proliferação. Era um organoide, acho que de 60 dias. Então, sim, dá para visualizar, fica até bem bonito. Joia, Patrícia, muito obrigado por aceitar o convite, pelo tempo mostrar os dados para a gente, são dados bem legais. Deixa eu só dar umas informações agora. Nós batemos, acho que mais de 280 pessoas no Facebook, então o pessoal gosta bastante dessa área de neuro. Uma outra informação, pessoal, para vocês, por favor, responderem a enquete que vai estar no chat do Facebook, que é uma maneira da gente saber como está indo essa experiência online com a FESP, saber o que fazer para aprimorar no próximo e por aí vai. Então, é uma enquete bem curtinha, vai estar no próprio chat do Facebook. Bom, então, encerrando essa sessão, eu gostaria muito de agradecer, em nome do professor Manuel e em nome do presidente da FESB, o Hernandes, pelo convite, pela organização dessa sessão, essa parte de neuro, e, em especial, agradeço a todos os palestrantes que também dispuseram de um tempo para falar com a gente aqui sobre as pesquisas que estão em andamento. E obrigado para quem assistiu também. Uma outra coisa, finalizando essa sessão, os outros eventos vão retornar a partir das 14 horas. Então, continue que ainda tem muita coisa para ser falada. Obrigado novamente e foi um prazer. Muito bem, meninos.